Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. E o nosso convidado de hoje é o vereador João Paulo Rilo, do PSOL. Vereador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Vi. Vamos iniciar. Vereador, eu começo falando de uma questão que mobilizou bastante o senhor e o seu gabinete aí nos últimos tempos, a questão dos contratos da prefeitura com as empresas terceirizadas. Só para a gente exemplificar aí algumas das questões abordadas, a questão de violação de direitos trabalhistas, né? Não pagamento de rescisão de contratos, atraso nos salários. Que panorama, que avaliação o senhor faz da terceirização no setor público aqui no município? Vivian, esse é um tema que é muito delicado, porque tem desdobramentos terríveis. O mais sério é o não cumprimento da regra trabalhista com os trabalhadores. Eles já ganham muito pouco, é muito pouco mesmo. Para dar um exemplo, por exemplo, de berçaristas. Uma berçarista, ela cuida, na média, de entre 15 e 20, às vezes, dependendo da escola, 23 crianças por dia. Uma jornada de 9 horas de trabalho, quase. Ela ganha R$ 1.500. E ainda as empresas atrasam o ticket, atrasa pagamento. Final do contrato começa a dar calote. Então, assim, é uma situação inadmissível, inadmissível. E o outro desdobramento, né, muito sério, é o custo disso. Rio Preto tem uma terceirização acima de qualquer... Da média? Acima da média, acima de qualquer limite. Hoje nós temos, se você incluir convênios também, que tem muito na área social, tem convênio, na prefeitura, na educação também, que Saúde tem convênio, também. E a saúde, que é o maior, com a Funfarm. Se você incluir convênio, com certeza vai dar mais próximo a 60% dos servidores públicos hoje são contratados por terceirizados ou por convênio. Então, é um exagero muito grande. Eu não tenho uma visão ortodoxa, eu sou contra qualquer tipo de terceirização. Embora eu ache ela precária, uma precarização, um retrocesso para o trabalhador, mas eu sei que é uma realidade objetiva, né? A realidade se impõe. Então, alguns segmentos você vai continuar fazendo terceirização, só que você tem como fazer a terceirização num edital mais rigoroso e uma fiscalização muito rigorosa, que não espere o problema se agigantar para tomar medidas, porque sempre quando a prefeitura atrasa a fiscalização, o papel dela de fiscalizador de tomar medidas, quem paga é sempre o trabalhador. Nós conseguimos inverter um pouco essa lógica agora, porque nós estamos antecipando e indo direto no gabinete do prefeito. A verdade é que nós juntamos informações, publiquei até um artigo sobre isso, que fala da quantidade de terceirização. Então, nós revelamos um assunto que estava meio escondido, né? E o prejuízo, isso. A gente fez uma conta, ainda falta números. Só de terceirização, sem convênio, é uma despesa de 300 milhões por ano. Aí, qual é o outro impacto? O primeiro é esse, né? O que me move é a defesa do trabalhador. Esse é o objetivo principal que me move para atuar dessa maneira como o nosso mandato, o nosso gabinete está atuando, de outros vereadores também. Exato. O vereador Pedro Roberto atua muito, o vereador Renato e o Jorge contribuem também com essa luta. Então, isso é o principal motivo. Agora, tem um outro do ponto de vista administrativo e da gestão, que é essa quantidade. Rio Preto vive um estrangulamento financeiro. Em Parte especial nesse disso, momento de fim de mandato. Fim de mandato. Parte disso é o excesso da terceirização e de convênios. Eu não tenho dúvida disso. Os números mostram. Aí tem uma coisa, Vivian, que a gente está tentando, por isso que nós estamos na luta por uma CPI. Não bastasse toda violação de direitos trabalhistas, ainda tem uma desconfiança de que você tem uma gordura. Você tem caixa 2 montado nesse esquema com funcionários fantasmas. E eu vou dar um exemplo. O secretário de Serviços Gerais pediu para a WWS, fez um aditivo para eles contratarem 6 técnicos em elétrica. Apenas um exercia a função. Os outros 5 eram indicações políticas. Faziam mais um trabalho de assessoria política do que, de fato, técnico em elétrica. Isso é roubo de dinheiro público.
Isso é muito sério. O posto de serviço custa R$ 6.500. Se você calcular esses 6, se bem que um ali de fato trabalhava, você calcula esses 6 postos, vai dar quase R$500 mil por ano. Nós estamos falando de um contrato, de uma manobra. Para aprofundar essa investigação, precisa de uma CPI. Então, são vários problemas que tem. Eu mesmo estou fazendo alguns projetos de lei sobre ponto, que é para ver se a gente dificulta essas manobras, essas falcatruas que existem. E tem um outro problema sério no excesso de terceirização. Quando você começa a terceirizar, que a gente chama de serviço fim, que é aquele que tem que ser contratado por concurso. Por exemplo, um motorista escolar, você tem que abrir concurso, porque ele é para sempre. Só vai aumentar a demanda, não vai diminuir. Berçarista. Também, né? Também. Monitor para a inclusão da educação especial. Também. Sabe por quê? Por 2 razões. Primeiro, você vai pagar, você vai gastar menos e esse trabalhador contratado, você vai exigir uma qualificação, uma capacitação muito melhor dele e ele vai contribuir com a Rio Preto Prev. Nós temos um déficit atuarial que chama, o déficit, a conta, para fazer uma síntese bem tosca até. Mas é o quê? O que é déficit atuarial? É quando você calcula, se todo mundo aposentasse hoje, quanto teria que ter em caixa para pagar todo mundo? Então, a gente tem um déficit gigante. Como é que você diminui esse déficit? Você tem que fazer uma estratégia de aporte financeiro. A prefeitura, ela vai, às vezes ela passa terreno, imóvel que ela recupera, ela coloca na Rio Preto Prev, mas o mais importante é a arrecadação por parte do servidor ativo. Se você começa a substituir contratação de médico, enfermeiro, psicólogo, motorista escolar, cuidadora, berçarista, você consegue começa a contratar por terceirização, esse trabalhador ele não contribui com a Rio Preto Prev. Então, você está gastando um dinheiro do município que não volta nada para a Rio Preto Prev. Isso é muito sério. Não tem um aporte renovado aí. Não tem retorno. Imagina quantos médicos não tem. A contratação na saúde, eles falaram que diminuiu um pouco, passava de 50%. Eu não estou falando. Convênio. Não estou falando de motorista, de secretário, de motorista para levar documento, não estou falando de limpeza, não. Eu estou falando de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, contratados por convênio. Então, você paga altos salários no convênio e não volta um real para Rio Preto Prev. Onde nós vamos parar com isso? Ou seja, é a privatização da saúde. Então, além desse problema orçamentário administrativo, aí tem um problema mais grave, que é o que nos move. É o resultado final na população. O caos que está a saúde em Rio Preto. Existe um processo de privatização da saúde em Rio Preto, de entrega, de colocar na responsabilidade de terceiro aquilo que é seu. Um deles é a folha de pagamento, que parte das contratações são todas feitas pela Funfarm e não diretamente pela prefeitura. Então, eu não tenho uma visão, repito, ortodoxa, assim, fechada. Se é contra qualquer tipo de terceirização. Não, eu acho que motorista de catagalho, limpeza, boca de lobo, limpeza da secretaria, assim, você pode fazer a terceirização, mas faz com rigor, paga melhor, com edital melhor, com uma fiscalização melhor. E tem uma outra alternativa, essa eu prefiro, que é contratação por CLT. Você pode criar ou aproveitar uma das empresas públicas, ou, que é o caso da EMURB, por exemplo, ou você criar uma empresa pública para fazer contratação. Você vai pagar mais, risco zero de calote. A prefeitura vai pagar melhor o trabalhador, vai gastar menos, pagar melhor o trabalhador e risco zero de calote, porque ela paga diretamente, né? Mas me parece que não tem apreço por essa proposta, que eu repito, assim, a terceirização não é só em Rio Preto, no Brasil é um grande esquema, uma indústria de falcatruas. É por isso. E pior, a falcatrua é feita, né, bebendo o sangue do trabalhador. Porque quando você tem, por exemplo, servidores esses que são desnecessários, ali, os técnicos em elétrica, era quem? Era esposo de candidato a vereador, da chapa do secretário, do partido do secretário, era esposa de pré-candidato da chapa do secretário, era ex-vereador da Câmara. Eles não trabalham. Então, você tá usando dinheiro público, né, para fazer fortalecimento eleitoral de um partido,
bebendo sangue do trabalhador, esse que ganha R$ 1.500, R$ 1.600 para ficar no sol escaldante trabalhando o dia inteiro e no final toma calote dessa empresa. E ao fim da mobilização aqui na Câmara, eles foram dispensados, inclusive. Foram dispensados. Agora é o seguinte, Vivian, isso aí foi para mim, eles admitiram o crime, a irregularidade. Teve um prejuízo ao erário. Quem vai reparar? Quem vai pagar isso? E a hora que chegou no Ministério Público, o Ministério Público fez o questionamento, assim como a Polícia Federal em breve vai fazer também, né? O Tribunal de Contas, na hora certa, vai fazer também. A hora que chegou ali, eles dispensaram. Mas se dispensaram, então nós tínhamos razão, porque estava errado. Quem contratou? Quem determinou a contratação? Quem fez o aditivo? Quem vai pagar esse prejuízo? Porque eles trabalharam 5, 6 meses, se eu não me engano. Então não é assim. Coisa pública não funciona assim. Eu errei, eu peço desculpa. Não, teve prejuízo ao erário. Quem vai pagar essa conta? Por isso que nós estamos lutando por uma CPI. Vereador, inclusive isso que eu ia perguntar. Vocês já fizeram trabalhos individuais pelos gabinetes, pela própria Comissão de Cidadania, alguma dessas mobilizações para investigar a questão das terceirizadas? Quais são os próximos passos aqui no Legislativo? É a CEI ainda, a luta pela instauração dessa comissão especial de inquérito? Que outras frentes o senhor pretende estabelecer para continuar investigando essa Nós questão? fizemos denúncias no Tribunal de Contas, no Ministério Público, Civil e Criminal, e na Polícia Federal por conta de crime contra a ordem tributária. A Polícia Federal, se fosse só esses casos que a gente citou, violação trabalhista... Ela não entra, né? Ela não entra, não é isso. Agora, como teve ali falsificação de guia de FGTS, não recolhimento do FGTS do trabalhador, aí ela entra. Por isso que nós levamos lá. Nós vamos continuar alimentando. A gente vai alimentando o Ministério Público e o Tribunal de Contas com as denúncias. E vamos iniciar um trabalho de exposição pública do vereador que não vai assinar a CPI. Fim da trégua para eles. Nós vamos expor todos eles. Na tribuna, nas sessões, em informação pela internet, pelas redes sociais. Estamos conclamando parte da sociedade civil organizada para fazer isso. Eu e o vereador Pedro, nós fomos na Ordem dos Advogados do Brasil, nós fomos na CIRP, nós fomos falar com o bispo da cidade, o bispo da Igreja Católica, aí eu fui falar com pastores de igreja, a gente está com sindicatos, nós não vamos parar. É necessário uma CPI. Aí o argumento é, não precisa de CPI porque o Ministério Público está investigando, o Tribunal de Contas está investigando, a Polícia Federal está investigando. Primeiro, que eles têm um limite na investigação. E segundo, Vivian, que essas denúncias só estão nesses órgãos porque nós, vereadores, levamos. Então não tem desculpa nenhuma para não assinar a CPI. Não estão assinando. Uns são pressionados pelo governo, outros eu desconfio que tem algum benefício por isso. Ou pior, né? Ou tem medo de cair num aprofundamento de investigação. Vereador, ainda falando dos desdobramentos dessa questão da terceirização, o senhor tem um projeto que tramita aqui na casa que trata do registro de ponto desses trabalhadores terceirizados, estabelecendo que esse registro deve ser feito no local onde ele atua. Porque, às vezes, há essa divergência, né? Ele teoricamente, bate ponto em outro local. E o que o senhor quer sanar com essa medida? A gente percebeu, Vivian, e faz tempo isso, investigando, quando a gente pede cartão de ponto, é a coisa mais estranha que tem. Primeiro que você nunca sabe onde alguns batem ponto. Com os técnicos em elétrica, nós fizemos uma diligência. Fui na empresa, depois fui ver. Não achei eles. Não sei onde eles batem ponto. Aí, em tese, bate todos no mesmo lugar. Aí a gente pega a folha de ponto, coisa estranhíssima. Esses trabalhadores que a gente desconfia, ou que são fantasmas, ou que estão indevidamente ali, contratação irregular, era para fazer um serviço e está fazendo outro, geralmente o ponto deles é britânico. É sempre no mesmo minuto. É muito estranho isso. Não tem, porque se você tem uma folha de ponto, um lugar de ponto em que centenas de trabalhadores, dezenas, vão bater o ponto, é impossível todos baterem no mesmo horário. Mas a gente pega isso. Então, por isso, o projeto de lei. Sim, nós estamos pensando em leis que dificultam um pouco essas traquinagens que acontecem com as empresas terceirizadas. Vereador, um outro projeto é o que obriga a presença de monitores no transporte escolar e que essa exigência esteja, inclusive, nos contratos, né, quando uma empresa for contratada para prestar o serviço. Quais reclamações vêm que geraram esse projeto? Olha, Viva, a gente está fazendo aqui, a gente está revelando para a cidade uma coisa absurda que as pessoas imaginam que não tenha, né? Só sabe dessa realidade na saúde quem usa saúde.
Só sabe dessa realidade na educação quem tem filho em escola pública. E os professores, os profissionais. Então, essa questão do transporte é tão séria, porque hoje você tem a inclusão. O que é a inclusão? A educação, né, inclusiva. E isso é correto, só que não é simples. É correto, mas nós vamos levar um tempo para aperfeiçoar. Hoje o estudante, por exemplo, que está no espectro autista, ele tem o direito a estar dentro da sala de aula, tem o direito de estar na escola. Isso implica investimento. Você tem que ter um cuidador, uma cuidadora ali. Um profissional. Ele pode entrar em surto, ele tem dificuldade, para acalmá-lo, para retirar, para acompanhar ele o tempo inteiro. Porque a inclusão ela é importante, mas ela tem que ser feita de uma maneira organizada, porque senão você compromete todo o resto do andamento pedagógico de uma escola. Então começa por isso, na minha opinião, cuidador berçarista tem que ser contratado por concurso público. Você tem que exigir capacitação. Sabe como é que eles estavam contratando cuidador? Por WhatsApp. Se falta uma pessoa, porque a pessoa desiste. Eles fazem uma seleção, chega a empresa terceirizada aqui, isso é um absurdo, sem diálogo nenhum com a educação, sem ouvir o conselho de educação, sem ouvir a comunidade escolar, sai contratando. Às vezes faz um curso aí, um curso para inglês ver, e sai contratando. Quando uma monitora falta, porque as diretoras relatam, é comum que a pessoa vai lá trabalhar como monitor. Meio-dia ela vai embora e não volta nunca mais. Ela pega uma sala de aula que tem 2 alunos atípicos, ela não consegue. É muito difícil. Ela não está preparada para aquilo. Ela abandona. Sabe como é que... A gente tem tudo documentado. Sabe como é que a empresa faz para contratar depois? Os meus trabalhadores que eles contrataram, eles pedem para indicar gente. Quem pode cobrir tal escola hoje? Então, eles mandam uma mensagem 10 horas da manhã, uma pessoa chega 1 hora da tarde numa escola. Você não sabe se essa pessoa... Olha quem nós estamos colocando dentro. Você não sabe quem você está colocando dentro da escola. Vamos para o motorista. Um motorista, ele transporta, às vezes, 35, 40 estudantes dentro do ônibus. Essas crianças atípicas estão dentro do ônibus também. Tem motorista que pega a rodovia, pega a BR, a escola ali onde a gente foi, pega a BR, sozinhos. Muitos deles já entraram, tem muito acidente. E pior, né? Quando tem um acidente desse, é descontado, eles calculam o prejuízo lá no ônibus e é descontado do salário. Tem um caso de uma motorista que ela está recebendo metade do salário, porque ela bateu o ônibus, calcularam a despesa em 10, 11 mil reais e estão descontando dela até o final do contrato. Essa pessoa dirige sozinha. Ela está dirigindo, não tem um monitor ali. São crianças muito novas, que estão dentro sem um monitor. Isso não tem o menor cabimento. Então, você tem que ter educação, tem que ter investimento. Não fala, mas vai encarecer, tem que ter investimento. Você tem que ter monitor preparado, berçarista preparado, bem remunerada e não pode deixar um motorista sozinho com crianças. Tem que ter um monitor. Nós temos que obrigar, no município não pode ter transporte escolar sem monitor. Vereador, um outro tema que o senhor acompanhou bem de perto foi a mobilização dos profissionais de enfermagem, pedindo o cumprimento aí, o pagamento do piso nacional para a categoria aqui em Rio Preto. O senhor, inclusive, acompanhou uma reunião lá na Secretaria de Saúde. Ficou definido que o município vai pagar, mas tem um outro impasse, que é a questão de, talvez, os mais novos vão ter um salário muito próximo de quem já está na carreira há tempos. Como é que isso deve ser solucionado? O senhor tem acompanhado essa questão? 3 problemas até chegar nesse último. O primeiro, até hoje a gente não sabe por que o governo federal mandou dinheiro a menos. Estamos desconfiados que pode ter sido por erro de informação da própria secretaria. Você se lembra que nós perdemos aí 80 mil reais por mês da atenção básica porque a secretaria passou informação errada. Tanto é que eles trocaram o diretor da EMPRO para ver se melhora. Estava transferindo informação errada e recebeu menos recursos. Então, a gente não sabe por que o governo federal mandou recurso a menos. Mas a monta é pequena. Coisa de 14, 20 mil por mês. O secretário poderia muito bem, não teria problema de improbidade nenhum, ele pagar o piso e depois cobrar do governo federal. Por isso que nós temos audiência. Por que eles não fizeram isso? Que pode ser que eles estejam errados. Venham a menos porque eles mandaram informação errada. Isso que a gente queria saber. A outra questão é essa. Não estão pagando para enfermeiros
e auxiliar. Não paga para técnico e enfermagem. Segundo a secretaria, seriam 34 profissionais, né? Ainda sem receber. Exatamente. Estavam sem receber o Estavam sem receber, então está na ilegalidade. Aí qual é o problema? Não é só pagar esses profissionais que estão fora do piso, porque a carreira pública ela é referência, tem referências. Então, à medida em que você vai, né, vai aumentando o teu tempo de trabalho, progressão ali, a tua progressão vai aumentando, você vai tendo alguns benefícios, um aumento de... Então, se você pagar o piso para quem está na referência 1, que é quem está, 34 profissionais que estão fora, e aqueles outros que estão na referência 4, 5, 6, eles vão ganhar a mesma coisa que quem está começando agora? A pergunta para o secretário, aí ele ficou um pouco irritado. Ele falou, isso aí vamos resolver depois. A procuradoria falou, não, secretário, nós estamos falando de outra coisa. Eu falei, isso não é comigo. Eu falei, não, é com o senhor, sim. O senhor já comunicou o prefeito, o senhor já conversou com o prefeito? Você demandou? Tem um documento oficial que vocês falam que não é só pagar o piso, que tem que fazer a adequação nas referências também? Senão você vai criar uma incongruência, um problema sério, você destrói a carreira, você desmoraliza a carreira. Como é que uma pessoa que está na referência 4, 5 vai ganhar a mesma coisa que quem está na referência 1? Isso não pode acontecer. Então não é só o senhor resolver a questão do piso, resolver do piso e também dar o aumento desse equilíbrio, exatamente. Tem que promover equilíbrio. Ele não tinha resposta para isso. Vereador, ainda falando de saúde, um projeto do senhor que virou lei trata das condições para o tratamento de pacientes que tenham fissura lábio-palatina e anomalias crâniofaciais. Recentemente, o senhor, inclusive, questionou o executivo sobre o cumprimento dessa lei. Como é que está essa medida aqui no município? O prefeito entrou na justiça, né? Mas a lei está valendo. Pediram uma liminar e não conseguiram. Porque nós aprovamos, o prefeito vetou, nós derrubamos o veto. Então, a lei está valendo. Eles não conseguiram liminar, a lei está valendo. O que acontece hoje? O hospital de base, ele é referência. Mas, na prática, ele não está organizado para fazer o atendimento adequado. E principalmente quase que imediato, né, vereador? Exatamente. De notificar que nasceu a criança com essa anomalia e já imaginar ali como seria o tratamento correto para ela. Né? O centro em São Paulo, mais próximo de Rio Preto, que tem um preparo melhor, apresenta uma qualidade melhor no serviço, é Bauru. Sim, mas o que acontece? Como o HB é referência e ele não faz o trabalho, acaba amarrando as pessoas. Porque... Não que a gente queira que o HB deixe de ser referência, porque o Jorge Fares levantou essa possibilidade. Aí um outro médico que estava na reunião falou, não é possível que um hospital desse tamanho, né, com a excelência que tem o HB, vai abrir mão de um trabalho. Porque eles falaram, a gente não está tendo como, então é melhor a gente já encaminhar. Qual estava sendo o problema? O HB não consegue atender a demanda como precisa e também amarrava, não fazia o encaminhamento. Como eles são referência, ele não fazia o encaminhamento automático para Bauru. E a pessoa que nasce com a fissura lábio-palatina, antigamente falava lábio leporino, né? Ou alguma deficiência nesse sentido, o tratamento, hoje, ele é muito moderno, só que tem que ser feito imediatamente, tem que ser ágil, porque depois você não recupera mais. Então, você vai melhorar a qualidade de vida muito dessas pessoas se você fizer o protocolo correto. A nossa lei é para quê? Ela cria um protocolo, ela obriga todas as instituições, todos os hospitais a comunicarem imediatamente, a fazer a comunicação e encaminhamento imediatamente desse recém-nascido que aponta essa deficiência, para ele ser encaminhado. E a prefeitura não está fazendo encaminhamento, não faz o encaminhamento. É frágil, entendeu? Não cobra, não vai para cima do hospital. Então, o projeto de lei é para isso. Agora, o ideal seria o HB, né, se espelhar no que acontece em Bauru e oferecer esse tratamento rápido. Nós temos uma lutadora, que é a Ana Cláudia, que ela é mãe de uma criança que teve esse problema e ela conseguiu tratar, ela trata em Bauru. Ela esteve aqui várias vezes, ela é uma lutadora, ela entende tudo, ela domina tecnicamente, ela aponta os caminhos e ajuda muita gente. Porque quando ela ficar sabendo que nasceu uma criança apontando essa fissura e não foi feito encaminhamento, ela procura a mãe, ela briga e tal. Só que ela é sozinha. Não tem sentido isso. Um trabalho quase que xotesco dela É o poder público que tem que agir. Então, a nossa lei está valendo e a prefeitura não estava
fazendo o encaminhamento, a fiscalização como deveria. Vereadora, agora a gente fala um pouquinho sobre cultura. Foi aprovado aqui na casa que 1%, ao menos 1% da receita corrente líquida seja destinada à cultura aqui no município, né? Garantindo que o orçamento aí da pasta fosse reforçado. Essa medida foi vetada e agora a casa volta a analisar esse veto. Como é que o senhor acha que deve ser essa análise? Se a casa vai segurar a medida ou talvez atenda a manutenção do veto do Executivo? Teve um movimento muito forte que levou à aprovação. Uma audiência pública realizada pela Comissão de Cultura, que eu presido, junto com os artistas, com o Conselho Municipal de Cultura, uma audiência e depois uma intervenção deles no dia que votou aqui. A Câmara ficou lotada, nós aprovamos. Vai ser pautado o veto. A classe artística está se mobilizando. Acredito que o compromisso dos vereadores está gravado. Muitos deles disseram que, se o prefeito vetasse, eles votariam pela derrubada do veto. Isso é na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por que nós precisamos aprovar aqui? Porque na última fase, que é o mais importante, que é quando vota a lei orçamentária no final do ano, se não consta na LDO e a gente consegue aprovar uma emenda, fragiliza, porque eles podem argumentar tecnicamente, olha, não estava incluído na LDO. Então, nós aprovamos na LDO, precisa derrubar o veto e, no final do ano, aprovar no orçamento também. Por que nós temos essa emenda? Porque o que preconiza a discussão nacional, as conferências nacionais que tiveram sobre cultura, é que para o município ser considerado um município que aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, ele precisa ter Conselho Municipal Deliberativo, fundo e pelo menos 1% do orçamento ser aplicado em cultura. Aqui montou o conselho, o conselho existe, é deliberativo, tem o fundo, mas sabe por que montou? Não é porque não é opção de governo, é porque na pandemia, com a Lei Aldir Blanc, o governo federal não repassava recursos para município que não tinha um conselho montado. Era uma exigência. Era uma exigência, então eles montaram na Bacia das Almas ali para poder cumprir a exigência para receber o recurso. Tanto é que tem essa distância entre dois gestos importantes e o mais importante, que é o recurso. Rio Preto, Vive, das cidades que são capitais de região metropolitana, é o pior orçamento da cultura. É 0,3%, é menos que 0,5%. E ainda nesse recurso está incluído quase 1,5 milhão para o arquivo municipal. Falar, mas o arquivo não tem que ficar na cultura, tem que ficar o arquivo histórico. Agora, não. A gente gasta um dinheiro pela cultura, esse orçamento da cultura, parte dele, 1,5 milhão, já é pequeno. 9 milhões, não vou conseguir precisar. Parte desse orçamento ainda, quase 15% dele, é gasto no arquivo. Mas o arquivo não é um arquivo histórico, é um arquivo administrativo, de documento geral. Isso é um absurdo, isso tinha que estar na administração, na procuradoria, sei lá onde, menos na cultura. Então é bem ridículo, né? O prefeito sofreu um desgaste imenso, porque uma das vitrines do governo dele é o Festival Internacional de Teatro, que é uma coisa muito boa para a cidade, mas não passa de um evento. Aquilo não é política pública, é o que fica depois. Um evento de uma semana, acabou o que fica depois. E aí, como era um momento importante de vitrine, o prefeito recebeu uma vaia ali, teve uma manifestação, uma panfletagem explicando para as pessoas por que estava tendo aquela manifestação. E aí as pessoas ficavam chocadas, não é possível que... É isso. O que preconiza o Sistema Nacional é 1% pelo menos. Aqui é 0,3%, é menos de 0,5%. Então, tem que acabar com a hipocrisia, né? Agora o prefeito vem Rio Preto está artista. Rio Preto é uma cidade que valoriza a cultura. É uma mentira. Rio Preto tem uma cultura muito forte por conta dos artistas. E uma questão da própria cidade, independente de governo. Do ponto de vista governamental, é um horror. Você não tem política pública de fomento. Faz o prêmio Nelson Seixas, que é o prêmio estímulo, que é pequeno, é pouco dinheiro, não anda nas escolas, não tem uma programação de praças públicas, não forma... Tem que ter política de formação de público, de produção de conteúdo, de circulação. Quem faz um trabalho quer apresentar. Então é tudo proforme, é muito fraco mesmo, assim. Rio Preto segura a onda por conta dos artistas. Tem artistas maravilhosos, né? Muito capacitados. E os prêmios estaduais, e eu tive como deputado estadual, participei ativamente, né? Nosso mandato protagonizou uma luta que dobrou o PROAC.
que é a mesma coisa que o Nelson Seja, só que no estado. Então, o que segura a onda de muitos grupos aqui de música, de teatro especialmente, são esses prêmios estaduais, né? Então, acaba tendo um fomento por isso, mas da prefeitura mesmo é uma vergonha o orçamento de cultura. Então, assim, não dá para aceitar isso. É uma grande hipocrisia que se espalha por aí, que Rio Preto tem investimento em cultura, porque tem um festival internacional de teatro, tem um festival de música. A classe está onde? A classe está onde? Ou ela está de espectadora, ela não está de protagonista. Ou ela está de espectadora, ela está de operária trabalhando no festival. Servindo mão de obra qualificada quase de graça para o prefeito fazer o festival. Vereador, a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista e agora eu queria falar um pouquinho mais de um cenário para além de Rio Preto. O senhor é presidente estadual do PSOL e queria falar um pouquinho sobre a corrida eleitoral de 2024 para a cidade de São Paulo. A primeira pesquisa do Datafolha coloca o Guilherme Boulos, do seu partido, à frente nessa pesquisa aí, com 32%. Essa é uma pesquisa do fim de agosto, né? Sim. Como é que o partido recebeu esses números, assim? Que análise vocês fazem dessa pesquisa, desses dados, desse indicativo? Eu estou na presidência do PSOL até 6 de outubro, que o Congresso foi final de semana passado, em que foi eleita, apoiada por nós, né? A Débora Lima, ela é líder do MTST, uma mulher negra que vai assumir a presidência estadual do PSOL agora. Então, eu fico na presidência até o dia 6 de outubro. E participei ativamente, assim, da costura com o PT para apoiar o Guilherme. O ano passado estava na presidência, o Guilherme era candidato a governador, estava bem, pontuava bem. Aliás, ganhava de todo mundo na capital. Inclusive do Haddad, tinha mais voto que o Haddad na capital. E abriu mão para o Haddad ser candidato. E nós fizemos um entendimento. O pessoal abriu mão, apoiou o Haddad e o PT se comprometeu a apoiar o Guilherme para prefeito, o Guilherme Boulos para prefeito. E cumpriu esse acordo. Já anunciou, o Diretório Municipal de São Paulo já anunciou o apoio ao Guilherme. E é muito importante. Sim, a possível eleição do Guilherme Boulos em São Paulo, na minha opinião, pode iniciar um novo ciclo da política brasileira. Porque nós vamos ter uma administração transformadora, muito comprometida com as causas populares, de muita mobilização social, de muita participação popular na vida da cidade. E o Guilherme é uma liderança, né, assim, fora de série. Né? É uma das principais lideranças do país, da geração dele, na minha opinião, é a principal liderança da geração dele. Tem muita chance, vai para o segundo turno, com certeza, mas não é uma eleição fácil. Não é uma eleição fácil. E tem uma coisa que vai influenciar, Vivian. Como vai estar o governo Lula no ano que vem? Se mantiver essa média de aprovação, as coisas continuarem acontecendo positivamente, né, fortalece a candidatura dele e outras candidaturas de esquerda, de centro-esquerda, pelo estado de São Paulo. Nós estamos muito otimistas. Há 4 anos, né, há 3 anos, o Guilherme disputou a eleição. Só com o PSOL, a Erundina de vice, não tinha tempo de TV, tinha 16 segundos de TV, o PT não apoiou ele, estava em outra candidatura. Ele foi para o segundo turno, sem dinheiro, sem tempo de TV, sem aliança, ele foi para o segundo turno contra o Bruno Covas. Imagina agora, o ano que vem, com Lula de presidente, ele já mais experimentado, mais experiente, foi deputado mais de 1 milhão de votos para deputado federal, está fazendo uma organização social ali brilhante, de plenária, de escutar a população. Então, eu estou muito otimista. Acredito muito que o Guilherme vai ser eleito prefeito de São Paulo. Tá certo. Vereador, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, Queria que o senhor deixasse alguns contatos, até mesmo de redes sociais, para os munícipes que quiserem entrar em contato com o senhor, com o seu gabinete, deixarem as demandas. Qual que é a forma mais fácil? Pelas redes sociais é mais fácil. Facebook é João Paulo Rilo mesmo. O Instagram é Sou João Paulo Rilo. E pelas redes sociais você vai ter os telefones aqui do mandato, né? Pode mandar mensagem pelas redes sociais que a gente é muito atento com isso, a gente responde, entra em contato. Tá certo. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Bom, esta edição do Questão de Ordem fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todos os projetos que nós conversamos aqui, muitos outros que tramitam aqui na Câmara de Rio Preto, você pode acompanhar pelo site do Legislativo, o riopreto.sp.leg.br.
Nós estamos também nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e até o próximo programa.